Olha, o que eu vejo de infoprodutores que estão faturando bem, já estão fazendo ali 100, 150 mil reais por mês e acabam deixando muito dinheiro com impostos simplesmente em nome de uma facilidade que nem existe, tá? E eu tô falando aqui basicamente de quem tá principalmente no Simples Nacional. Não só quem está no Simples Nacional, tem gente em outros regimes também perdendo dinheiro, mas quem está no Simples Nacional vendendo infoprodutos pode estar perdendo muito dinheiro. E por que isso acontece? Porque o Simples Nacional ele foi criado com o intuito de ser um sistema agregador de impostos que gere ali uma facilidade na hora de recolher, ou seja, você recolhe uma única guia com todos os impostos lá dentro. Só que devido a isso, o governo sempre que cria um lado benéfico de algo, ele limita. Isso sempre foi assim, né? Então, quando foi criado o Simples Nacional, já foi deixado claro ali que outras benesses são aplicadas a outros regimes tributários não são aplicáveis ao Simples Nacional. E mais do que isso, o Simples Nacional ele penaliza quem mais fatura. Ele vai aumentando essa alíquota. E é aí onde mora o perigo. Muita gente não vai notando, só fica sabendo na hora que chega o DAS e aí já tá tarde demais. Você já tem que pagar aquele imposto, né? E aí, mais outro ponto adicional. Muitos contadores têm muito receio de atuar com empresas de lucro presumido e lucro real. Por causa do nível de complexidade, porque tem mais obrigações acessórias, até o nível de holofote da Receita Federal em cima desses CNPJs. Só que a bem da verdade, quando você aplica a estratégia correta, a Receita Federal não vai te incomodar. Ela não vai te incomodar. Eu te falo isso com propriedade, já tendo atendido milhares de empresas nesses 14 anos de empresa que nós temos aqui. Já há mais de 20 anos atuo com empresas de todos os regimes e, de fato, empresas do lucro presumido e do lucro real e até do Simples Nacional que têm problemas com o fisco, geralmente é porque decidem fazer errado as coisas. Quem decide fazer as coisas certas dificilmente vai ter problema com fiscalização. Você pode ser fiscalizado? Qualquer empresa pode. Só que se você anda dentro da lei, com apoio de uma contabilidade especializada, com profissionais de gabarito ao teu redor e principalmente com garantias contratuais de que você estará assegurado em caso de uma fiscalização, você pode atuar tranquilamente em outro regime. Por que isso faz sentido? Porque às vezes você vai economizar 5, 6% de imposto só por estar em outro regime. Qual o sentido de continuar no Simples Nacional se você pode economizar em outro regime? Só por causa de uma facilidade que, na verdade, nem é provado que empresas do Simples Nacional não são fiscalizadas ou têm menos risco de fiscalização. Então, isso tem que ser levado em consideração e tem que ser avaliado o regime tributário. Eu vou te fazer já um convite aqui no meio do vídeo, mas pode segurar até o final que eu tenho mais dicas importantes para você. Aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, você pode agendar um diagnóstico gratuito comigo e minha equipe. Então você pode agendar esse diagnóstico. Se você já fatura mais de 100 mil reais com infoprodutos, marque seu diagnóstico agora, porque é de graça e dali nós vamos te trazer um panorama de como as coisas estão no teu CNPJ, sem pressão, tá? E te apresentar possibilidades, mostrando cálculos. E aí você vai fazer a melhor opção para o teu caso, tá? Outra coisa importante, o custo oculto da coprodução. Muitas pessoas atuam em coprodução e acabam negligenciando isso, né? Acabam deixando assim mesmo, e na verdade não é para deixar assim mesmo, porque toda vez que você emite uma nota errada nesse processo de coprodução, você está perdendo dinheiro, e é muito fácil emitir nota errada. O que seria uma nota errada? Emitir uma nota do coprodutor para o produtor toda vez que ele precisa receber suas comissões. Não emitir, se não estiver constituído os negócios de forma correta, não emitir a nota fiscal também pode ser um erro. Então tem que achar um meio termo disso. E é por isso que uma contabilidade especializada faz toda a diferença. Porque quem não entende esse dia a dia, fatalmente pode acabar te inserindo ali num cenário de erros sem querer, vamos dizer assim, tá? Outra coisa importante que tem, é necessário comparar regimes porque o governo criou novas tributações para quem fatura mais de 1,5 milhão por ano, né? Então, em alguns regimes como o lucro presumido. Então, se não comparar bem, às vezes você pode esquecer de um detalhe que é importante. Outro ponto adicional, distribuição de lucros. A partir de 2026, distribuições para o mesmo CPF por mês acima de 50 mil reais sofrem retenção de 10% de imposto de renda. Tem estratégia societária para eliminar esse risco também. Todos esses pontos, essas variáveis aqui precisam ser levadas em consideração, senão você perde dinheiro fatalmente por um planejamento errado, tá? Uma coisa que muitos vêm falando ultimamente, mas às vezes da forma errada, né? É possível, é legal ter uma holding? É legal ter uma holding,
Só que tem que entender a operação toda para não acabar acontecendo como aconteceu recentemente. Operações da Polícia Federal, inclusive, pegando gente que tinha aberto uma holding e falando assim, olha, você criou essa holding aqui justamente para evadir divisas ou para evasão fiscal, e isso não pode acontecer. Se você faz esse processo irregular, você pode ser considerado um criminoso. Olha como a linha é tênue. Mas então holding não pode ter? Não vou fazer holding então. Não, a holding é uma grande aliada, feita da forma correta, contratualizada da forma correta, tudo feito da forma adequada, tá bom? Bom, é isso. Se você é infoprodutor e já fatura mais de 100 mil reais por mês, agende seu diagnóstico comigo. Eu mesmo vou falar com você nessa reunião que nós vamos fazer, e é gratuito, tá? Então marca a sua agora mesmo, porque a agenda desaparece rápido. Então já fala com o nosso time para agendar o seu diagnóstico. Forte abraço, tchau, tchau.